Pedro Júnior, né, concedeu essa entrevista aos nossos companheiros do GE, que é o Globo Esporte, né? E ele disse que no planejamento deles, nessa pesquisa que eles encomendaram, eles planejaram o Cruzeiro aí para os próximos 10 anos e que dentro desse planejamento o Cruzeiro entre 7 e 8 anos deve ser autossustentável. Você acredita nisso? Responda a nossa pesquisa. Vamos lá, vou ficar em cima do muro não, de boa tarde para você, boa tarde pro turista aí, Daniel Serra. De novo? Não, é bom ter você aqui às vezes. Por isso estava com você ontem à noite. Ah, mas é o Tempo Esporte. Tem provas? Sim, mas vai, tá no ar. Não, o Tempo Esporte é de vez em quando. Vai lá, um abraço pro no Lelão. Toca 4 e olha se o Daniel tava Não lá. só no Toca 4, como no Mesa 3 também. Estava nos dois, tá, Rafa? Olha. É isso, mas é bom ter você aqui no Tempo Esportes também, viu, Seabra? Ô, Di, eu acho uma meta ousada, assim como achava ousado também o Cruzeiro na final da Sul-Americana no ano passado, achava ousado o Cruzeiro brigar pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro desse ano. Eu acho ousado, mas acho possível. É claro que isso até na entrevista do Pedro Júnior a gente pôde acompanhar, vai depender também da evolução do Cruzeiro nos campeonatos. Claro. Então tem muito o que o campo... primordial, né? Exatamente. Uma classificação para Libertadores, né? Ficar aí entre os primeiros do brasileiro para dar uma vaga na Libertadores, chegar mais longe na Copa do Brasil desse ano mesmo, porque tudo isso é dinheiro, né, que vai entrando. E essas disputas, elas ajudam nisso. Mas a gente sabe que isso não é o máximo. O ideal é você ter um trabalho de base muito forte, né, que são essas nuances que vão fazer o Cruzeiro diferente. E aí é o campo que vai dizer, né? O Lelhão até falava disso, acompanhei depois da entrevista do Rafael Menin, né? Como o campo, ele às vezes exige respostas, né? E aí, para esse avanço do Cruzeiro numa meta tão ousada, é claro que precisa também do campo trazer resultados positivos. Com né? certeza. Se isso não acontecer, dificilmente vai acontecer. Mas esse avanço que o Cruzeiro espera para esse trabalho autossustentável em 8 anos. Acho que é uma meta ousável, mas alcançável dentro do que a gente já viu, a gente já escutou. Do trabalho deles. Do trabalho do Cruzeiro. A gente tem a entrevista também do Dracena, deu uma entrevista pro Charla Podcast, né? Isso. E ele fala de um trabalho de destaque do Cruzeiro para brigar na parte de cima dos campeonatos que disputar, com o Palmeiras, com o Flamengo. Dentro de um trabalho que ele viu, né? É um cara experiente, de experiência de campo, fora de campo. Se ele está falando isso é porque com certeza também traz como diretor pelo Palmeiras, pelo Santos, aqui no Cruzeiro, né? Tudo que ele ganhou como jogador também, ou seja, em todos os clubes que ele passou, ele tem plena noção do que é planejamento, até porque ele jogou na Europa também, então ele tem bem essa noção. Né? Então se eu tivesse que dar uma resposta, eu diria que sim. Acho ousado, mas eu diria que sim, não duvidaria não, pela capacidade que tem a turma e pelo que tem mostrado até aqui. E você acha possível isso, que o Cruzeiro seja autossustentável? É um planejamento, tá, gente? Planejamento, a gente sempre diz isso, né? Todo mundo acha que quando fala planejamento dá tudo certo. Às vezes dá e às vezes não dá, né? Mas o planejado já é uma coisa que mostra, né, que você está pensando lá na frente, né? Eu acho que é viável, acho que é possível, sim. A justificativa aí é que, assim, a administração do Pedro Lourenço é sensacional, espetacular. Não sei, eu não tô lá, nós estamos vendo alguns resultados em campo. E o carro-chefe do Cruzeiro, obviamente, é o futebol. E o futebol, nesse momento, tá dando certo. Contratou muito bem o Leonardo Jardim, que está gerindo esse futebol, inclusive, né? E ele está sendo o responsável. Então, no momento, a coisa está dando certo. Agora, esse planejamento, às vezes, no futebol, ele vai e vem, né? Deu certo até aqui, ó. Dali para frente já não deu mais. Acontece e acontece não raramente. Acontece muito comumente, inclusive. Mas que é viável, é sim. É como o Rafa falou, é uma meta ousada, complicada, difícil da gente entender, né? Difícil a gente achar que realmente vai acontecer, mas é viável e é plenamente plausível diante até do que a gente sabe que o Pedrinho né?
do empresário que a gente sabe que ele é. Né? O cara não fez esse império todo aí de supermercados porque ele é um coitado, um Zé Mané, não. Ele é um grande empresário, ele sabe o que está fazendo. Ele tá entrando no futebol, assim, como dono da SAF agora. Já tá no futebol há muitos anos, mas tá entrando como dono da SAF agora. E aos poucos ele vai ganhando espaço ali dentro também. Acho que é viável, sim, acho que é possível. E lembrando que o Pedro Júnior também, né? O Pedro Júnior fala nessa, ele explica, né, a chegada dele no futebol e como ele foi aprendendo ali e entendendo melhor o mecanismo, né? Que também é administrador, que também ajuda o pai nos negócios, né? E eu vou dizer, em pouco tempo, o Pedro tem uma noção muito clara pela entrevista dele ontem, né? Do que é a bola, do que é o futebol, do que é, né, o sistema mesmo do futebol. Hoje ele está ao lado do Leonardo Jardim nessa condução, né, do futebol do Cruzeiro, e assim, me surpreendeu a entrevista, porque foi didático nas explicações, muito tranquilo, parecia ter uma experiência muito grande de futebol, e ele mesmo disse que não, né, que a história deles era supermercado, mas que aos poucos ele foi. É aquela história, né? O talento para administração, o talento. Ele pode às vezes não ter assim, tanto talento para indicar jogador, né? E tal, mas por isso ele tem o Leonardo Jardim do lado dele. E aí né? tem que se secar. Acho que é essa composição. E né? a gente vê também, né, Dilma, isso é uma coisa que a gente pode trazer, né? Sim. A dedicação dele, né? A presença do Pedro Júnior, ela é constante, né? Sim. Dá pra falar que ele não tá acompanhando a equipe, o trabalho tá dos sempre, jogadores, né? está sempre do lado, está sempre acompanhando. Então, é claro que pesa muito essa experiência dentro de campo, e por isso é importante se cercar desses bons profissionais para adquirir essa experiência, e isso vem com o tempo mesmo, não tem jeito. E, gente, tem que dizer uma outra coisa. Dimara. Oi. Não, só para falar o seguinte, eu também duvidar que possa acontecer, eu não duvido. Sim, claro. Agora, eu só não gosto desse tipo de promessa, porque eu já ouvi antes. E era 5 anos, nem era 8, né? Mas, de qualquer maneira, tá. E da mesma maneira, do lado de lá, são empresários muito bem sucedidos também. Sim, claro. Mas o futebol, ele nunca foi ciência exata. Nunca. Nem administrativamente. Talvez realmente, para você, olha só, o que a gente pega aí, o plano do Flamengo e do Palmeiras, que são hoje os clubes, né, de maiores investimentos dentro do futebol brasileiro. Eles devem ainda. Claro. Então, Sim. não é uma conta muito fácil de se fechar, não. Mas eu também duvidar, claro que não, porque a gente sabe, né, que administrativamente o Pedro Lourenço, ele é um homem muito bem sucedido, realmente. E ele é à frente, né, do seu tempo. Tem que falar uma coisa do Pedro Júnior que é muito legal. Ele é educadíssimo. Sim. Com a gente da imprensa, quando a gente tá lá, quando ele nos recebe, ele passa pra... Olha, Lélio e Seabra, educadíssimo. Não tem nem como falar. Não dá. Educadíssimo com a imprensa. Não, extremamente gentil, maravilhoso. Coloca aqui, por favor, a matéria do nosso portal, que é do Gabriel, que é falando exatamente sobre isso, do Cruzeiro ser autossustentável. Tudo certo aí, Matheus? Podemos pegar a matéria? Só para... que linda. Tá aqui, ó. Cruzeiro tem plano para se tornar autossustentável financeiramente, saiba o prazo. Então é a SAF aí do Pedro Lourenço, né? Com centenas de milhões de reais aportados em pouco mais de um ano, a atual gestão do Cruzeiro desenha um clube que possa caminhar com as próprias pernas em alguns anos, né? O planejamento que é da SAF possa gerar aí o próprio dinheiro para manter o time competitivo. E aí é o Pedro, né, falando isso que a gente está falando, que eles têm um planejamento, né, diante dos investimentos que eles fizeram no clube, que acreditam que vão potencializar com a marca do Cruzeiro, né, usando essa marca Cruzeiro, que é tão forte, né, que é muito forte, que acredita que o Cruzeiro será autossustentável nos próximos 8 anos. Aí ele fala da pesquisa, né, e aí o que eles esperam? Maiores patrocínios e sucesso nas competições, que está diretamente ligado, como o Rafa disse que o Lélio falou na relação do Atlético, né, da entrevista do Rubens Menin. Do Rafa Menin.
o dirigente frisou que o grande objetivo do clube em 2025 será se classificar para a Libertadores, né? E aí ele diz que precisa buscar mais patrocínio, sempre chegar nas fases longas de Copa do Brasil, Libertadores, classificar para a Libertadores do ano que vem é fundamental para conseguir aumentar essa receita e diminuir esse prazo, né? Ou seja, está diretamente ligado às competições, à montagem de time, né? Tudo que a gente sabe que faz parte, né, desse jogo, que é o jogo financeiro, né? Ele disse que eles têm aportes programados para os próximos anos, que eles também já desenharam, todos os anos tem um acordo financeiro que eles acham importante, interessante, que no momento certo eles vão fazer esses aportes, mas tudo dentro do planejamento. Nada ainda extrapolou o orçamento que eles planejaram para o Cruzeiro nos próximos 10 anos, explicou então o Pedro ao GE. Planejamento é fundamental, né? Dar certo ou não é uma questão, né? Mas ali eles já têm até os aportes que eles vão fazer já com datas determinadas, né? Exatamente. Então, aí a gente entende a profundidade, talvez, exatamente. da pesquisa. Exatamente. Então, dentro aí disso que a gente está falando, que é uma recomposição do Cruzeiro, né? A SAF do Cruzeiro tem 1 ano e pouco, né? Que o Pedro Lourenço pegou, né? Fez 1 ano foi junho? Abril. Abril, né? Junho a gente está de mar. Pois é.